Hi there, you guys. So I'm here to talk to you about interfaces in Java language. Calma, não precisa se preocupar, não enlouqueci ainda. Só quis fazer uma entrada diferente. Então esse é meu último vídeo sobre Java. Esse é o último conteúdo que eu vou dar sobre essa introdução básica sobre a linguagem de programação Java usando orientação a objetos. Então o que seria uma interface? Aqui vocês não podem confundir interface, que é um arquivo, da interface gráfica, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, voltando. Então, interface ela não é uma classe, embora vai existir um arquivo físico dentro do projeto de vocês. Eu só posso ter métodos abstratos dentro dela, embora a partir do Java 8 surgiu algumas exceções que eu vou mostrar depois. A gente nunca vai ter um objeto dela, nunca vou instanciar um new e o nome da minha interface, porque ela não é uma classe. Então aqui um exemplo, que eu estou criando uma interface pública chamada myInterface. Estou declarando uma variável, isso eu posso definir dentro da interface. Então é como se fosse um atributo estático, digamos assim, e a gente pode acessar através do nome da minha interface. Então ali embaixo eu estou escrevendo na tela o conteúdo da variável hello a partir da minha interface chamada myInterface. Ali eu também declarei um método abstrato chamado sayHello, que não retorna nada, que é void. E aqui eu estou exemplificando como é que funciona para a gente implementar uma interface. Então, a partir do momento que eu declaro uma classe, nesse caso aqui, myInterface IMPL, e eu digo na declaração dela que eu vou implementar, implements, através dessa palavra reservada, e eu digo o nome da interface que eu estou implementando, eu tenho que implementar todos os métodos que tem lá que são abstratos. Então, isso é uma forma de padronizar o código. Posso fazer várias classes implementarem a mesma interface. Posso fazer que uma classe implemente várias interfaces diferentes. Então, de cada interface, ela vai ter que implementar os métodos relativos a cada uma delas que são abstratos. E ali embaixo, um exemplo que eu posso declarar, tá? Eu sei que a classe implementa a interface myInterface. Então, eu posso declarar que a minha variável vai ser um objeto de uma classe que implementa essa interface. Então posso declarar desse jeito, só que na hora de instanciar, de dar um new, eu tenho que dizer o nome da classe. E ali eu posso chamar o método que está definido dentro da classe que foi implementado. Aqui a gente tem um outro exemplo, então eu posso ter duas interfaces, myOtherInterface e a que eu tinha definido antes, cada uma com seus métodos, e quando a minha classe ali, myInterface IMPL, implementation, faz o uso dessas duas interfaces, implementa as duas, eu tenho que implementar tanto o sayHello quanto o método sayGoodbye. A partir do Java 8 surgiu a ideia de um método default, um método padrão, ou seja, eu posso ter um método, que nem aquele exemplo ali, um método de adicionar, que deve ser implementado, porque implementar interface operations, só que se a pessoa não implementar esse método add, existe um método padrão, um método default, a partir dessa palavra reservada, que tem esse comportamento de fazer o somatório simples de A mais B. Se a classe que implementar essa interface quiser ter um outro comportamento, basta reimplementar esse método. Eu também posso ter, a partir de Java 8, métodos estáticos com implementação dentro de uma interface. Também tem essa possibilidade. Então, o jeito de declarar é que nem eu declararia numa classe normal. Posso ter herança entre interfaces também. Isso parece um pouco confuso, mas eu posso. A grande diferença é que quando eu digo que eu estou estendendo uma interface, eu estou dizendo, é como se eu tivesse escrito no mySubInterface os dois métodos abstratos, sayHello e sayGoodbye. Essa é a diferença, só um jeito de reorganizar o código. Mas quando a classe tiver que implementar a interface filha, ela tem que implementar tanto os métodos abstratos da interface filha, quanto os métodos abstratos da interface mãe. Aqui uma consideração interessante de interfaces, que eu posso... Isso não serve só para interface, posso definir uma classe, né? Mas eu posso usar o generics, que é representado por aquele símbolo de menor, o caractere T maiúsculo, e o símbolo de maior na hora que eu estou definindo a minha interface. Então eu estou dizendo ali que o myProducer vai receber sempre um tipo de objeto ali, um tipo de classe que ele vai representar. E dentro da minha interface, sempre que eu quiser representar esse cara, eu só uso o T. Então ali eu estou dizendo que todo mundo que implementar o myProducer vai ter que implementar o método produce, que não vai receber nada como parâmetro de entrada, mas que vai retornar um objeto do tipo T, que vai ser definido na hora que alguém for implementar a interface.
Então ali eu tenho uma outra classe comum, claro, chamada car, que representa um carro, e eu estou criando uma classe produtor de carros, car producer, no qual eu também uso generics, porque eu estou implementando o meu MyProducer, que é a interface genérica também. E aí, na hora de implementar, eu posso continuar utilizando, se eu quiser, o símbolo do T. Então, isso permite com que ele, independente do tipo de objeto que eu defino ali, eu consiga reutilizar a mesma classe para vários tipos de objetos. Então, no main ali, no car test, naquela classe ali de teste, eu tenho que especificar. Similarmente, o que a gente fazia que a gente faz com a relist, por exemplo, é, ou com hashmap, a gente tem que definir ali, ó, MyProducer, entre um símbolo menor e maior, tem que dizer que tipo de objeto que vai ter dentro dele. E na hora de usar, eu posso usar normalmente depois, como ele retorna um objeto car, aí eu já posso armazenar numa variável desse tipo. Aqui um exemplo mais prático da gente usar interface. Então, por exemplo, a gente tem ali uma herança entre figura e quadrado e círculo. Ambas são classes filhas de figura. Todas vão implementar o método de área, só que cada uma tem a sua implementação distinta, porque a fórmula é diferente. Então, no quadrado a gente vai ter o lado ao quadrado e no círculo a gente vai ter π raio ao quadrado. Então, uma forma de fazer isso é a gente usar a figura como classe mãe e abstrata e definir o método como abstrato. Então, os dois têm que ser implementados, as duas classes têm que implementar esse mesmo método nas suas classes filhas. Aqui está a implementação disso, então só para mostrar como é que funciona. Então eu tenho ali minha interface que só vai ter um método chamado área, que retorna um double. Quando eu implemento, ali lá embaixo, ó, vocês podem ver pela notação override, estou reescrevendo o método área, que está fazendo o cálculo para círculo, e a mesma coisa acontece pro quadrado. Quando é que eu vou saber se eu vou usar a interface ou se eu vou usar uma classe abstrata? Então quando eu tiver que compartilhar código, tem o mesmo código em mais de uma classe e as classes têm relação entre elas, como por exemplo círculo e quadrado, elas são figuras, eu vou usar herança. E quando eu não tiver que instanciar em nenhum momento a classe mãe, eu vou usar a classe abstrata também. Então, agora, quando é que eu uso interface? Se eu já fiz uma herança entre as classes ali, já tenho essa relação, mas eu tenho que fazer com que ambas tenham um comportamento semelhante entre várias dessas classes, eu posso usar uma interface. E outro jeito é quando eu tenho que compartilhar um comportamento ali, elas vão ter vários métodos semelhantes, mas não existe a relação de herança entre elas, então não tem uma relação direta entre as classes. Aí eu uso interface. Aqui alguns exemplos de interfaces bem populares que já vêm quando a gente instala Java, já é da própria linguagem. Então, comparable, que a gente precisa implementar um método para dizer como é que a gente vai comparar um objeto com outro. O iterable, que é usado para percorrer uma coleção de objetos através de um iterador. O list, que a gente já viu. Então, aqui tem dois exemplos de implementações, né, que a gente já viu ali, o arraylist e o linked list. E quem quiser acessar, e ambas têm que implementar uma série de métodos, como add, remove, clear, etc. E ali embaixo vocês podem, se quiserem acessar aquele link ali, vocês podem ver uma série de interfaces bem úteis em Java que vocês podem usar. Muito obrigado e até o próximo curso.